E aí, pessoal? Hoje a gente vai desenrolar uma questão jurídica que dá um nó na cabeça de muita gente. Afinal, quem é que tem o poder de decidir se um militar estadual perde seu posto ou sua graduação? É um tema cheio de detalhes, mas vamos mergulhar fundo nisso agora. Mas antes da gente começar pra valer, aquele pedido rapidinho de sempre. Se você curte o nosso conteúdo, já deixa o like, segue o canal e, se puder, compartilha por aí. Essa força é o que faz a gente continuar produzindo esse material. Então vamos direto ao que interessa. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é a seguinte: um policial militar do Estado é condenado por um crime comum, lá na Justiça Comum. Depois disso tudo, a Justiça Militar pode chegar e determinar que ele perca o cargo? Essa foi exatamente a dúvida que o Supremo Tribunal Federal teve que esclarecer. E essa discussão toda não veio do nada, não. Ela nasceu de um caso bem real. Um soldado da Polícia Militar de São Paulo foi condenado por violência doméstica e também por disparo de arma de fogo. Ou seja, crimes comuns, que foram julgados pela Justiça Comum, não pela militar. Agora preste atenção em como esse caso caminhou. Primeiro veio a condenação lá na Justiça Comum. Assim que essa decisão se tornou final, sem mais recursos, o Ministério Público entrou em cena e fez uma representação na Justiça Militar. Com base nisso, o Tribunal de Justiça Militar foi lá e ordenou a perda da graduação do soldado. Claro, ele não concordou, recorreu e a história toda foi parar no STF. E aqui que está o centro da briga. A defesa do soldado argumentava assim, olha, a Justiça Comum, que foi quem me condenou, não falou nada sobre eu perder o cargo, então a Justiça Militar não tem competência para fazer isso agora. Do outro lado, o Tribunal Militar defendia que a conduta dele, mesmo sendo um crime comum, feria o tal do pundonor militar, sabe, a honra, o decoro da profissão. E isso, para eles, já justificava a decisão de tirar a graduação dele. Uma pausa bem rápida. Se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar? Pensa naquele colega de trabalho, de faculdade, que também se interessa pelo assunto. Mandar esse material para alguém faz toda a diferença para o nosso trabalho continuar. Ok, voltando para o caso. Com esses dois argumentos fortes na mesa, a grande pergunta era, o que o STF decidiu? Será que o Supremo acabou concordando com o soldado? A resposta é um sonoro não. O STF bateu o martelo e confirmou que o Tribunal de Justiça Militar tinha sim competência para tomar aquela decisão. A tese da defesa foi rejeitada. Certo, mas por quê? Para a gente entender essa decisão, a chave é sacar que existem diferentes caminhos legais que podem levar um militar a perder o cargo. Não é uma coisa só, uma via única. E antes de olhar esses caminhos, uma distinção é fundamental no meio militar. A gente tem os praças, que são os soldados, cabos, sargentos, e temos os oficiais, que são os tenentes, capitães, coronéis. Essa diferença é crucial porque as regras para a perda do cargo mudam dependendo do grupo. Então, como a gente pode ver, existem basicamente 4 caminhos para a perda do cargo. Um que passa pela Justiça Comum, outro pela Justiça Militar, um terceiro pela própria administração militar e, o mais importante para o nosso caso, um processo chamado de autônomo. Vamos detalhar cada um deles. O primeiro caminho é o mais direto. Se um militar é condenado na Justiça Comum por um crime comum e a pena de prisão é maior que 4 anos, o próprio juiz que deu a sentença já pode determinar ali, na hora, a perda do cargo. É um efeito secundário da condenação. O segundo caminho é quando o crime é militar, e aqui volta aquela diferença que a gente falou. Para os praças, se a pena for maior que 2 anos, a perda da graduação é automática. Já para os oficiais, a história é outra. Precisa sempre de um julgamento específico, separado, só para avaliar se ele se tornou indigno do posto de oficial. O terceiro caminho corre por fora do sistema de justiça criminal. É o processo administrativo disciplinar. A própria corporação militar pode abrir um processo interno e decidir pela exclusão do militar por indisciplina. E detalhe, segundo o STF, isso pode acontecer mesmo antes de uma decisão final no processo criminal. Uma coisa independe da outra. E tudo isso nos leva, finalmente, ao ponto crucial, o quarto caminho, que foi exatamente o que o STF analisou e confirmou nesse caso que estamos vendo. Esse é o tal processo autônomo. A ideia é a seguinte: mesmo que a Justiça Comum, ao condenar o militar, não tenha dito nada sobre perda de cargo, o Ministério Público pode pegar essa condenação, já finalizada, e iniciar um novo processo totalmente separado lá na Justiça Militar.
O objetivo é avaliar se, por causa daquele crime, a pessoa ainda tem a condição moral e ética de continuar na corporação. É uma espécie de salvaguarda para a própria instituição militar manter seus padrões. Para deixar tudo bem amarradinho, o STF fixou 2 teses, que são como resumos da decisão. A primeira basicamente confirma que a perda da graduação de um praça pode ser um efeito da sentença, tanto em crime militar quanto em crime comum, seguindo as regras de cada código. E agora, a segunda tese, que foi a que resolveu de vez o nosso caso. Ela diz que compete sim à Justiça Militar decidir, nesse tal processo autônomo, sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação dos praças, depois que eles foram condenados por um crime, não importa qual. Então, para resumir o que ficou decidido no tema 1200, a Justiça Militar funciona como a guardiã final da honra e da aptidão de seus integrantes. Depois de qualquer condenação definitiva, por qualquer tipo de crime e com qualquer pena, ela tem o poder de reavaliar, através desse processo específico, se aquele militar ainda merece pertencer à corporação. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui. E se quiser mais aprofundamentos de outros conteúdos em áudio para ouvir onde quiser, não deixe de seguir o Direito Cast lá no Spotify. Já as nossas análises em vídeo como esta, você encontra nos perfis do Direito Cast, tanto no YouTube quanto no TikTok. E por último, mas muito importante, o seu like. Clicar no botão que gostei ajuda demais a gente, faz com que esse material chegue a mais pessoas. A gente agradece muito esse apoio. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que a gente sabe de quem é a competência, será que esse modelo de processo autônomo consegue o equilíbrio ideal entre os direitos individuais de quem foi condenado e as rígidas exigências de disciplina e honra do meio militar? Fica aí a questão para a gente pensar. Até a próxima!